Você já refletiu sobre como sua distância pode confundir profundamente alguém? Quando você se afasta, cria-se um vazio que essa pessoa tenta ignorar, mas que a corrói internamente. Por trás daquele aparente silêncio, existe uma turbulência de inquietações, dúvidas e nostalgia. No entanto, o orgulho funciona como uma barreira gelada que impede qualquer tentativa de reconciliação, fazendo com que essa pessoa prefira suportar calada a admitir seus sentimentos. Enquanto isso, você se questiona: será que ainda ocupo seus pensamentos? E posso afirmar que sim, constantemente. Porém, o estoicismo vai revelar exatamente como reverter essa situação sem precisar persegui-la, sem se humilhar e, o melhor, fazendo com que essa pessoa venha até você, quase suplicando, sem nem perceber que está completamente envolvida. Hoje revelarei as técnicas discretas, calculadas e eficazes que os estoicos utilizavam para manter o equilíbrio emocional, inverter o jogo psicológico e se transformar em alguém irresistivelmente atraente. Isso não tem relação com táticas superficiais de conquista, mas sim com compreender a natureza humana e como sua presença, ou melhor, sua ausência, pode ser um instrumento poderoso para despertar anseio, expectativa e até mesmo obsessão. Você aprenderá como se tornar inesquecível, mesmo quando a outra pessoa finge indiferença. Para demonstrar seu compromisso com essa transformação, deixe nos comentários a frase "Minha ausência é poder". Esse lembrete significa que você não precisa clamar por atenção. Quem domina o silêncio controla qualquer diálogo. Prepare-se, pois nos próximos momentos você descobrirá como aplicar a filosofia ancestral do estoicismo para fazer essa pessoa sentir sua falta intensamente e, sem perceber, desejar retornar ao seu universo, mas agora seguindo suas condições. Os clamores mais intensos são aqueles jamais proferidos, e o silêncio, meus amigos, é o som que enlouquece quem ficou para trás. Eles não demonstrarão, não confessarão, mas sua ausência está destruindo essa pessoa gradualmente, em completo silêncio. Você interrompeu o contato, deixou de perseguir, não responde nem reage, e esse vazio ressoa na mente deles como um trovão em um vale deserto. Quanto mais você se distancia, mais o orgulho tenta preencher o espaço deixado, mas falha completamente, porque o que falta não são apenas suas palavras, mas sua energia, sua essência, sua serenidade. Antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode incomodar, mas certamente vai libertá-lo definitivamente. Imagine um ambiente tomado por fumaça. Embora o fogo que a produziu já tenha se extinguido, o aroma ainda permeia o ar, impregnado nas cortinas, nas paredes, em cada respiração. Esse fogo representa você já partiu, mas as memórias, o calor que subitamente se transformou em gelo é o que está enlouquecendo essa pessoa. Ela ainda respira o que você deixou, mesmo afirmando estar bem, ter seguido em frente. Deixe-me desfazer essa ilusão agora não. Ela não está bem. Está paralisada porque o orgulho é uma prisão que externamente aparenta força, mas internamente é pura aflição. Ela está aprisionada nisso sempre que pensa em procurá-lo. O orgulho sufoca e sussurra: não demonstre fraqueza, deixe que ele venha primeiro, que sinta a dor. Mas a realidade é que essa dor já existe, está consumindo-a. As pessoas não se quebram em conflitos escandalosos, elas se destroem no silêncio, desintegram-se quando veem seu nome na tela e não têm coragem de enviar uma mensagem. Não porque não desejam falar com você, mas porque temem sua falta de resposta, temem perceber que você seguiu adiante, temem que seu silêncio não represente raiva, mas paz. E a paz, meus amigos, é a coisa mais aterrorizante de perder.
Sêneca já dizia: se deseja ser poderoso, controle suas emoções. E foi exatamente isso que você fez, recuperou seu poder não machucando ou manipulando, mas afastando-se e deixando que sua ausência falasse por você. E acredite, ela está comunicando mais alto que qualquer grito. Eles manterão a aparência de força, publicarão fotos, exibirão sorrisos exagerados, fingirão estar radiantes, mas durante a noite, quando desaparecem as curtidas e caem os filtros, é seu silêncio que se acomoda ao lado deles. É seu nome que quase escapa dos lábios, mas que reprimem, esperando que você ceda primeiro. Desejam um sinal, uma mensagem, qualquer indicação de que você ainda se importa. Mas esse não é mais seu papel. Você não está aqui para sanar o ego de ninguém. Não é sua missão fragmentar seu próprio coração, tentando preservar o deles. Você está aqui para evoluir, para transcender jogos e batalhas silenciosas, porque o verdadeiro poder não está em ter a última palavra, mas em partir e deixar que o tempo revele quem realmente se importava e quem apenas buscava controle. Então mantenha-se firme, não ceda, não caia na armadilha do silêncio alheio, pensando que representa paz, frequentemente significa desespero. Permita que seu silêncio ecoe, que sua ausência demonstre o quanto sua presença era valiosa e deixe que o orgulho seja a muralha que os mantém cativos enquanto você continua ascendendo. Aproveitando que estamos falando sobre crescimento pessoal, se você quiser se aprofundar ainda mais no estoicismo, eu deixei aqui na descrição 2 livros que eu recomendo muito. Dá uma conferida depois, porque eles podem te transformar de verdade. Se isso faz sentido para você, se sabe que alguém sofreu silenciosamente porque você optou por priorizar-se, comente abaixo. Meu silêncio tem poder. Mostre para eles, para você mesmo e para o mundo, que sua ausência não representa fraqueza, mas sabedoria. Por que eles não estão desmoronando como você imaginava? Essa questão, aparentemente simples, é justamente o que atormenta essa pessoa. Porque no fundo obriga o orgulho a confrontar uma verdade incômoda. Talvez quem fosse essencial ali fosse você, não o contrário. E isso dói profundamente. Portanto, permaneça firme, sem provocações, sem publicar indiretas, sem oferecer respostas, absolutamente nada que sirva de suporte para alimentar as ilusões que criaram para si mesmos. Deixe que se percam em seus próprios pensamentos, que naveguem pelas redes sociais e encontrem sua felicidade estampada, sem compreender como você a encontrou sem eles. Porque a verdadeira força não faz alarde, não implora por atenção, não envia mensagens codificadas, simplesmente existe. E agora esse é seu poder. Você não está mais no dispositivo deles, está em suas mentes. E o mais intrigante, foram eles mesmos que o colocaram lá. Se você percebe isso, se tem certeza de que essa pessoa continua observando, mesmo em silêncio, por puro orgulho, escreva nos comentários: cansei de ser o segredo deles. Deixe que vejam, que saibam, mas principalmente que você se reconheça, com a clareza que sempre mereceu. O que está por vir fará com que sintam o peso do seu silêncio de uma forma jamais imaginada. E aqui vai um alerta. O que você está prestes a descobrir vai abalar quem pensou que você nunca teria coragem de desaparecer. Vai ferir quem acreditou que poderia brincar com sua presença. Mas agora é tarde, e a ausência que você representa é o espelho mais cruel que poderiam enfrentar. Cada novo dia sem você tornou-se uma guerra interna, emoção contra ego, orgulho contra verdade. O orgulho sorri externamente, mas internamente é puro medo, puro pânico. E a cada momento em que você escolhe o silêncio, um novo conflito explode dentro deles. Não é amor o que grita, é confusão, é angústia.
Eles vivem uma batalha que você já venceu, a de quem recusa expor-se por medo de parecer vulnerável, mas sofre intimamente pela ausência que não consegue apagar. E essa guerra acontece mesmo quando estão sorrindo, publicando, fingindo normalidade. A verdade é que estão paralisados, divididos entre dois impulsos, um que deseja te contatar imediatamente e outro que diz: mantenha-se firme, não demonstre nada. Ficam observando seu nome, escrevendo e apagando mensagens, tentando convencer-se de que superaram tudo, mas secretamente esperando que você desista primeiro. Você se tornou aquele pensamento persistente que surge quando o mundo se aquieta, a ausência que se transforma em presença nos momentos mais silenciosos. Quanto mais você permanece forte, mais isso os consome internamente, porque agora não se trata mais de você, mas do que estão perdendo, do que se recusam a admitir que necessitam. No reflexo do espelho, veem alguém que deixou algo precioso escapar por entre os dedos e, em vez de enfrentar essa dor, vestem o orgulho como proteção. Sorriem mais, saem mais, publicam mais, mas tudo isso é apenas distração, e distração não cura, apenas posterga. Mais cedo ou mais tarde tudo desmorona, especialmente à noite, quando o silêncio prevalece, quando não há curtidas nem risos forçados, quando desaparece o palco e resta apenas a verdade. É nesse momento que seu nome retorna com intensidade, que sua presença se faz sentir mesmo ausente, que sua falta grita mais alto que qualquer mensagem poderia expressar. Mesmo assim, não o procurarão, não ainda, porque o orgulho, mesmo ferido, ainda ressoa mais alto que a dor, pelo menos até que a dor se torne insuportável, até que o silêncio deixe de ser proteção e se torne castigo. Só então começa o desespero. Enquanto você estava presente, eles brincavam, testavam limites, desapareciam e retornavam, confiantes de que você sempre estaria disponível. Mas agora que você realmente se afastou, o chão começou a tremer, e o pior medo surge terá acabado. Terá você seguido em frente? Terão eles perdido tudo definitivamente? Contudo, mesmo com tudo isso, continuam aguardando um sinal, qualquer indício, uma mensagem, um story, um deslize. Só que quanto mais o tempo avança, mais o silêncio se transforma em tortura. E agora vem o mais importante: essa luta já não lhe pertence mais. Você já se entregou, já tentou, já amou. Agora cabe a eles decidir, mas em vez de optar pela honestidade, escolhem esconder-se atrás do ego. Porém, o ego não cura, apenas suporta o que já está quebrado. Como Marco Aurélio disse, o que impede a ação avança a ação. O que está no caminho vira o caminho. O caminho, o orgulho deles, é a barreira. O silêncio é o muro, mas sua ausência é a chave que os forçou a enfrentar tudo que evitaram até agora. Então permaneça firme. Não envie mensagens apenas porque sentiu saudade. Não desfaça o que construiu só porque seu coração pesa. Cada dia que você se mantém em paz é um dia em que eles precisam lidar com as consequências de suas ações. Eles sentem isso não de forma ostensiva, não com palavras, mas no íntimo, onde habita tudo que é autêntico. Quando cessa o ruído, é você quem permanece. Se você chegou até aqui e sabe que não vai mais sacrificar sua tranquilidade para alimentar o ego de ninguém, declare nos comentários: meu silêncio é minha força. Manifeste-se claramente, mostre para eles, para o mundo, para si mesmo. Migalhas não constituem conexão, representam controle. Um gesto vago, um sinal solto, uma indireta mal disfarçada, nada disso é amor. É apenas uma armadilha invisível construída com esperança. Eles não vão procurá-lo verdadeiramente, não com sinceridade, não com palavras significativas. Em vez disso, lançam migalhas, pequenos fragmentos espalhados,
apenas o suficiente para manter viva sua atenção, mas nunca próximos o bastante para realmente trazê-lo de volta. Uma frase enigmática, uma história familiar, uma canção que tocava vocês internamente, ou até mesmo um encontro casual em um lugar que costumavam frequentar. Você percebe, você sente, e parte de você quer acreditar que é um sinal, que o sentimento ainda existe, que eles apenas estão receosos. Mas mesmo sendo verdade, isso não importa, porque migalhas não são cura. São armadilhas, formas sutis de mantê-lo preso entre o quase e o nunca, nem com eles, nem livre. A dura realidade é que eles querem verificar se você ainda está disponível. Querem manter o acesso sem compromisso, a presença sem responsabilidade. E isso não é amor, é manipulação. Eles não estão preparados para retornar. Estão apenas garantindo que você não se afaste completamente, alimentando sua incerteza, plantando esperança. Se você ceder a isso, começará a perseguir fantasmas, a atribuir significado a gestos vazios, a tentar completar um quebra-cabeça que apenas você está empenhado em resolver. Não se maltrate dessa forma, porque quem genuinamente deseja estar em sua vida demonstra isso sem enigmas, sem publicações ambíguas, sem meias-verdades, apenas com atitude, presença real, esforço evidente e constante. Quem oferece apenas migalhas não quer amar, quer calcular, quer testar, quer saber se ainda exerce poder sobre você. E cada vez que você responde, curte, visualiza, interage, entrega uma parcela da sua paz. Vamos desmantelar essa ilusão agora. Quem sente sua falta verdadeiramente não joga xadrez. Com seu coração, aproxima-se com franqueza, com clareza. E se não se aproximam, não é medo, é ego. Você não foi feito para viver decifrando mensagens confusas ou tentando compreender sentimentos ocultos. Você não está aqui para seguir sombras ou aguardar sinais que talvez nunca venham. Você existe para desenvolver-se, para viver intensamente, para ser completo, não uma fração do que alguém deseja ou aceita. E quando você para de correr, atrás dessas migalhas, algo extraordinário acontece. Eles são forçados a confrontar-se, a perceber que sua estratégia não funciona mais, que você evoluiu, que não aceita mais uma quase relação disfarçada de amor. Isso os envergonha, porque reconhecem que o controle terminou. Como disse Epicteto, a liberdade é o único objetivo digno na vida. E existe algo mais libertador que abandonar quem apenas te alimenta com restos quando você merece um banquete? Então permita que lancem pistas no vazio, que compartilhem músicas, legendas, coincidências calculadas, mas não morda a isca, não corresponda, não alimente o que já não merece sua atenção. Você não está sendo insensível nem rancoroso, está simplesmente farto de interpretar papéis num roteiro que nunca foi seu. Você cresceu, escapou do labirinto, agora você exige clareza, e isso os amedronta. Porque enquanto você se esforçava para chamar atenção, eles mantinham o controle. Mas agora que a música silenciou, resta apenas o vazio, e nesse vazio, perceberam que permaneceram sozinhos na pista. Se você tem observado os sinais, se algo dentro de você ainda hesita em acreditar que essas migalhas significam algo, declare agora nos comentários: não corro atrás de migalhas. Que isso represente seu limite, sua afirmação, para que eles vejam, para que o mundo veja, mas principalmente para que você reconheça. Clique em like se está cansado de interpretar sinais ambíguos. Agora, falemos sobre algo ainda mais doloroso. Quando a fantasia que eles criaram sobre você começa a superar o que a realidade jamais foi. Eles não são atormentados pelas discussões, pelos danos ou pela separação. Não bem, o que verdadeiramente os persegue são os melhores momentos, as risadas, as conversas até o amanhecer,
o conforto silencioso da sua presença, como você era a serenidade nos dias turbulentos. E quanto mais refletem, mais essa versão idealizada de você domina tudo. Porém, aqui está o detalhe crucial: já não se trata de você, mas deles, do vazio interno que agora percebem que você preenchia. As promessas que fizeram de esperança, segurança, significado. Agora que você partiu, o que permanece é a busca por um fantasma. E é esse fantasma que eles amam. Não você, não a versão real, viva, em constante evolução, mas uma versão moldada pela mente, que nunca reagiu, nunca estabeleceu limites, nunca se afastou. Essa fantasia é perigosa porque os protege da verdade, permite que reescrevam a história. Talvez não tenha sido minha culpa. Talvez fôssemos perfeitos, se ao menos eu não tivesse dito aquilo. Então, ficam presos em um ciclo, obcecados, remoendo, não com a intenção de superar, mas de reviver, porque reviver causa menos sofrimento que aceitar a possibilidade de nunca mais ter outra oportunidade. Você se tornou o capítulo inacabado, o IC. E por mais que isso pareça lisonjeiro, por mais que pareça justiça, não se iluda. Ser a fantasia de alguém não equivale a ser a realidade de alguém. A fantasia não requer esforço, amadurecimento. Verdade, ela ignora quem você se tornou. Porque enquanto você evolui, transforma-se e segue adiante, eles permanecem apegados a quem você era, agarrados aos melhores momentos, aos fragmentos que se encaixam na versão deles da história. Mas você não é mais essa pessoa. Você não está estagnado, não está aguardando ser idealizado, está progredindo enquanto eles retrocedem. E quanto mais você evolui em silêncio, maior se torna o abismo, mais evidente fica a diferença. De repente, a fantasia começa a desmoronar, não por ser bela, mas por não ser mais real. Porque no fundo eles sabem aquela versão de você deixou de existir. Sabem que você não está parado, pensando neles você está se reconstruindo, se recuperando, brilhando, transformando-se exatamente naquilo que sempre imaginaram, mas nunca tiveram profundidade para acompanhar. É aí que nasce o verdadeiro coração partido. Esse é o espelho que eles não suportam enfrentar. Então, por favor, não retroceda, não se diminua para se ajustar à imagem que criaram. Não responda aos toques sutis, às saudades camufladas, porque eles não sentem falta de você, sentem falta da versão de você que ainda dependia deles. E essa pessoa desapareceu. Como afirmou o grande poeta Rumi, não se perca na sua dor. Um dia, sua dor será sua cura. E é isso que está acontecendo agora. Seu silêncio está curando a ilusão, trazendo clareza. Eles estão compreendendo que você nunca lhes pertenceu. E agora nem mesmo em imaginação eles têm o direito de apropriar-se de você. Se isso ecoa em você, se sente que estão presos a uma versão do que você foi, declare nos comentários: eu não sou a fantasia deles. Pronuncie isso em voz alta. Assuma essa verdade. Mostre para eles, para você mesmo, para o mundo inteiro. No próximo episódio, falaremos sobre o momento exato em que percebem que estão aprisionados numa cela que eles mesmos construíram. E é aí, meus amigos, que seu silêncio se transforma na lição mais profunda que já receberam. Vamos ver quem desiste primeiro. Foi o que sussurraram para si mesmos com um sorriso confiante, acreditando que você ainda estava emocionalmente vulnerável à ausência deles. Mas o tempo é um professor implacável, porque orgulho não representa paz, orgulho não promove cura. E silêncio sem propósito transforma-se num grito que ninguém mais escuta. Agora, é precisamente isso que estão vivenciando, aprisionados no mesmo silêncio que um dia adotaram como arma. Só que agora não é mais poder, é pressão, é sofrimento, um sofrimento que se intensifica diariamente. A máscara começa a desmoronar.
Os jogos perdem a graça, a atenção que buscavam já não preenche o vazio, a falsa força começa a rachar sob o peso de tudo que ficou por dizer. Eles deslizam o dedo pela tela do celular, veem seu nome e aquela sensação familiar retorna, desta vez diferente, porque agora reconhecem que foram os próprios responsáveis. Ficam a um toque de iniciar uma conversa, passam o dedo sobre o botão de enviar, mas sempre que o coração tenta agir, o orgulho intervém. E se não responderem? E se eu parecer desesperado? Assim, em vez de comunicar, sofrem em vez de curar, revivem em vez de superar, paralisam. Não estão presos por você, nem pelo seu silêncio, mas pela própria vaidade, a mesma que afirmava: você não precisa deles, você é mais forte que isso. E agora esse ego está consumindo tudo internamente. O que mais machuca é que estavam convictos de que você cederia primeiro, que você quebraria, que o silêncio seria insuportável para você. Mas não foi, você continuou vivendo, continuou crescendo, continuou evoluindo. E agora observam alguém que não está mais disponível, alguém imprevisível, alguém que não está mais esperando. E isso os aterroriza, porque o silêncio que pensavam controlar agora os controla. E a cada segundo, sem uma mensagem, começam a questionar: será que fui longe demais? E se não se importarem mais? E se nunca retornarem? A porta está aberta, mas não conseguem atravessá-la. Por quê? Porque atravessar significaria admitir que estavam errados, reconhecer que sentiam sua falta, aceitar que perderam algo valioso. E o orgulho não permite essa confissão facilmente. Então caminham em círculos, olhando para a saída, mas sem coragem de seguir em frente. Enquanto isso, você está livre, porque escolheu crescer em vez de manipular. Escolheu paz em vez de jogos de poder. Você não apenas silenciou, você se desconectou, não apenas partiu, avançou. E isso os atemoriza mais que tudo, porque agora sabem que não podem simplesmente retornar e continuar de onde pararam. Muita coisa mudou. Você mudou. Como disse Lao Tse, aquele que conquista os outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é poderoso. E foi exatamente isso que você fez, conquistou a si mesmo, dominou algo que poucos conseguem, a disciplina emocional. Então permita que lutem com seu próprio silêncio, que permaneçam na prisão que construíram tijolo por tijolo. Você não lhes deve uma chave, não deve consolo, porque eles conheceram seu lado sensível e confundiram com fraqueza. Agora estão encarando sua força e percebendo que não podem mais manipulá-lo. Se você sabe que estão presos no próprio orgulho enquanto você acende, se agora percebem que você não está desmoronando, mas se transformando, quando essa realidade emergir, poderá ser tarde demais. Você não está se ocultando para que se sintam novamente no controle, sua ausência é a proteção que jamais imaginaram. Você inverteu o jogo sem pronunciar uma palavra. E não se engane, eles sentem isso profundamente, não porque você está sendo cruel, mas porque agora são obrigados a enfrentar o vazio que eles mesmos criaram. Estão sendo forçados a observe que genuíno afeto, verdadeira companhia e autêntica ligação não suplicam nem perseguem, retiram-se com honra. E honra, meu caro, representa o mais estrondoso silêncio existente. Este silêncio ressoa dentro deles sempre que alcançam o telefone sem digitar mensagem, sempre que demonstram alegria externamente enquanto desabam na solidão, sempre que desejam expressar "sinto sua ausência", mas o ego bloqueia suas palavras. Eles submergem em frases jamais pronunciadas, enquanto você respira tranquilamente, serenidade conquistada através do autodomínio, pois superou a necessidade de perseguir, transcendeu o desejo de justificar seu mérito e descobriu que o verdadeiro poder reside naquilo que você opta por evitar, não nas reações que decide conter. Marco Aurélio afirmou:
Seu domínio limita-se à sua mente, não às ocorrências externas. Compreenda isso e encontrará fortaleza. E você compreendeu eis porque não conseguem mais interpretá-lo, porque seu mutismo os perturba. Desconhecem. Em qual capítulo da narrativa você se avançou, se está recuperando-se ou prosperando? Esta incerteza queima mais profundamente que qualquer comunicação poderia causar. Você transformou-se no silêncio que não conseguem deixar de ouvir, no pensamento do qual não podem escapar à confirmação de que não são mais essenciais em sua trajetória. Isso é o que mais os aterroriza. Então, não interrompa este silêncio. Não ofereça mais um fragmento seu que não souberam valorizar anteriormente. Não retorne apenas para aliviar a culpa deles por terem perdido você, porque no instante em que você se manifesta, a ilusão desmorona para ambos. Permita que se percam em suas próprias reflexões, que entrem em colapso sozinhos. Deixe que sua quietude seja o reflexo que temem enfrentar, pois quanto mais silencioso permanece, mais intensamente a verdade ressoa. Você nunca necessitou de conclusão vinda deles, tornou-se sua própria resolução. Se sente esta potência crescendo internamente, se cessou explicações e começou a priorizar-se, escreva: meu silêncio comunica por mim. Deixe que observem, que o mundo testemunhe, mas acima de tudo, lembre-se, esta é sua renovada versão. Curta esta mensagem se ela tocou profundamente você. Inscreva-se se estiver preparado para prosseguir nesta jornada de potência e equilíbrio, pois no próximo segmento exploraremos aquele momento quando o orgulho dele sucumbe e a mensagem que acreditava nunca receber chega tardiamente. Chega, um instante, e pode acreditar, ele sempre chega em que o fardo do orgulho torna-se insuportável. Aquela aparência de firmeza, aquela confiança exagerada começa a desmoronar sob a pressão da sua ausência. O silêncio que antes parecia fácil manter agora sufoca. E subitamente, a ideia de continuar sem comunicar-se com você torna-se mais assustadora que aparentar fraqueza. Então, retornam, mas não com a valentia de quem corrige seus erros. Não com um sincero pedido de desculpas ou com transparência emocional. Voltam discretamente, disfarçadamente, cautelosamente. Talvez com um ei, vi algo que me lembrou você ou espero que esteja bem. Quem sabe até com encontrei sua blusa aqui, quer que devolva? Parece despretensioso, amigável, inofensivo. Mas, por trás dessa leveza, esconde-se o medo, receio de tê-lo perdido definitivamente. Não é afeição explícita, mas uma tentativa, um teste, um murmúrio na escuridão para verificar se ainda aguarda por um chamado que nunca veio. O que desconhecem é que você não permanece mais esperando. Não verifica o celular constantemente, alimentando esperanças de um reencontro que apenas existia na sua imaginação. Você construiu paz no vazio, fortaleceu-se na distância. Aprendeu que sentir falta de alguém não justifica abandonar-se. Aquela versão sua que perseguia, que cedia primeiro, que aceitava migalhas, essa versão foi sepultada no momento em que escolheu respeito próprio em vez de dependência emocional e nunca mais olhou para trás. Agora, o que retorna é um passado tentando alcançar um presente onde não mais se encaixa. Esperavam encontrá-lo inalterado, mas deparam-se com alguém sereno e resoluto, íntegro, alguém que responde sem ansiedade, sem mágoa, sem necessidade de comprovar nada, apenas presença. Segurança tranquila que comunica. Não preciso desta mensagem para estar bem, mas ainda assim, obrigado. Isso é o que mais os abala. Pois pessoas retidas pelo orgulho esperam apenas duas reações: ou você retorna ansiosamente aos braços deles, ou fechar-lhes a porta com hostilidade. Mas quando não faz nenhuma destas ações, quando simplesmente permanece centrado, sem dramaticidade, sem euforia, sem ressentimento, entram em pânico.
Agora, não enfrentam alguém ferido, mas alguém curado. Você não será frio ou cruel, isso não seria estoicismo, seria vingança. E você não busca vingança, busca paz. Permitirá que falem, que sintam o necessário, mas não sacrificará a sua tranquilidade apenas porque finalmente decidiram bater a porta. A questão permanece: onde estavam quando precisou de esclarecimentos? Onde estava essa mensagem quando tentou erguer-se silenciosamente? Onde estava essa energia quando implorou por mínimo esforço? Isto não representa retaliação, mas revelação. Descobriram que tinham prazo, acreditavam que estaria sempre disponível, mesmo em silêncio. Mas seu silêncio ensinou a mais severa lição: o tempo não espera pelo orgulho de ninguém. Enquanto hesitavam, racionalizavam, ensaiavam emoções, você curava, superava, transformava-se em sua melhor versão. Se aparecerem, e muitos aparecerão, recorde, não é seu papel confortá-los pelo atraso. Não é sua responsabilidade reassegurar o espaço que abandonaram. Não estão retornando ao mesmo lugar e certamente não encontram a mesma pessoa. Tentarão parecer familiares, apostarão na nostalgia, esperando que memórias adoçem seu coração. Mas nostalgia não reconstrói pontes. Que o orgulho incendiou apenas esforço genuíno. Presença constante e consistência emocional podem edificar algo novo. E verdadeiramente poucos dispõem-se a oferecer isso. Muitos retornam simplesmente porque a ausência transformou-se em espelho, onde viram-se solitários sem seu carinho, sua escuta, seu apoio incondicional. Mas isso não representa amor, é carência, necessidade disfarçada de afeição. Portanto, não caia na ilusão, não permita que uma suave mensagem reabra feridas que levou tanto tempo para cicatrizar. Lembre-se, o retorno deles pode não significar redenção. Talvez seja apenas reflexo do seu silêncio, ecoando mais alto que sua negação. Se realmente desejarem acesso à sua nova versão, precisarão conquistá-lo não com belas palavras, mas com ações concretas, vulnerabilidade, esforço contínuo, verdade. Se não estiverem dispostos a oferecer isso, continue seu caminho, pois esta nova versão sua, moldada no silêncio, forjada na solidão, não é alguém que espera, mas alguém que atrai respeito, reciprocidade, paz. Não precisa mais perseguir quem não sabe caminhar ao seu lado, nem gritar para quem escolhe a surdez. Agora compreende, não importa quem volta. Importa quem permanece, não importa quem aparece, importa quem fica e, acima de tudo, importa quem você se tornou durante o processo. Se isto ressoou em você, se tocou alguma parte esquecida de seu ser, curta este vídeo agora. Comente abaixo. Meu silêncio fala por mim. Inscreva-se no canal se estiver preparado para continuar trilhando este caminho de consciência, força emocional e paz. E lembre-se, você não necessita de ninguém para validar-se, porque agora finalmente você basta a si mesmo. Nos encontramos no próximo vídeo. Se você quer mergulhar ainda mais fundo na filosofia estoica e transformar sua vida, eu recomendo 2 livros que fizeram toda a diferença para mim. Estão aqui na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada e invista no seu crescimento interior. Comprando por esses links, além de se desenvolver, você ainda apoia o canal Sabedoria FAD a continuar crescendo. Obrigado de coração.